Vamos lá, agora eu consigo ler. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés, tragam também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Nesse texto, nós vemos duas situações, dois tipos de pessoas que estão na casa. A gente vê que na casa do pai existe o filho e na casa do pai também existe o empregado. Na casa do pai também existe o trabalhador. E naquela época, o trabalhador, naquela época, o empregado, não era o empregado da CLT hoje. Naquela época, o trabalhador e o empregado eram o escravo. Então, existem duas formas de estar próximos do pai. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Nós podemos estar próximos do Pai enquanto filhos, entendendo a nossa identidade e reconhecendo o propósito para o qual nós fomos chamados, ou nós podemos estar próximos de Deus, mas sem a compreensão do que quer dizer ser filhos de Deus. Próximos de Deus, mas nos relacionando com Ele não como filhos, apenas como servos ou talvez como escravos. E eu gostaria de diferenciar isso para vocês, até com base naquilo que nós temos visto na palavra. A diferença que nós temos quando nós nos relacionamos com Deus enquanto filhos e nos relacionamos com Deus enquanto servos. Porque o filho, ele ama o pai. E a base do relacionamento do filho com o pai é uma base de amor. A palavra de Deus em Romanos 8,15 fala o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Paulo então está dizendo para a igreja de Jesus, está dizendo para mim e para você, que nós recebemos um espírito para sermos livres. Nós não recebemos um espírito para nos relacionarmos com Deus como escravos, mas ao sermos chamados filhos de Deus e recebermos a presença gloriosa do Espírito Santo, ele nos levará a um relacionamento com Deus de intimidade. O Espírito Santo nos levará a um relacionamento de intimidade e nós vemos isso essa expressão Abba Pai, que quer dizer paizinho, paizinho querido, falando de uma intimidade que o pai tem com o seu filho, o filho tem com o seu pai. Ao sermos chamados filhos de Deus, o propósito de Deus para mim e para você é um propósito de relacionamento pelo amor. E muitas pessoas, ao contrário disso, se relacionam com Deus apenas pelo medo. E o texto fala: olha, vocês não precisam temer. 1 João 4,18 fala: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que se relaciona com Deus por medo ainda não entendeu o amor de Deus. E quantas pessoas se relacionam com Deus com medo? Medo do inferno, medo da morte, medo do Covid, medo das situações financeiras difíceis, as pessoas que vivenciam pobreza, medo do diabo. E algumas pessoas, elas permanecem perto de Deus, mas elas não desfrutam do amor, porque o que determina o relacionamento com Deus é apenas o medo. Outras pessoas têm um outro tipo de relacionamento com Deus, e é o relacionamento da escravidão. São pessoas que vivem apenas como nas seus relacionamentos de obrigação. Pessoas que chegam para Deus e falam: olha, eu entendo o amor de Deus, eu entendo essa relação, mas eu preciso cumprir algumas obrigações para poder merecer esse tipo de relacionamento com Deus.
É um nível de relacionamento que não é o nível de relacionamento do herdeiro. A diferença do escravo e do herdeiro é a graça. Existem 3 formas, pelo menos, de você ficar rico. Ou você nasce rico, você vai ser herdeiro. Ou você trabalha e fica mais difícil, você se casa com alguém rico. Tem uma 4ª forma de você ficar rico, que é roubando. No Brasil isso é muito comum também. Mas a forma com que o texto está falando que nós somos herdeiros de uma riqueza incalculável é por herança. Ou seja, não vai ser trabalhando, não vai ser cumprindo obrigações que nós nos tornaremos merecedores de alguma maneira daquilo que o Senhor nos deu. Não há nada que nós possamos fazer, nenhuma obrigação que nós possamos cumprir que vai fazer de nós merecedores. A diferença do trabalhador para o herdeiro é justamente que o herdeiro, ele não fez nada para merecer. Então, existe esse relacionamento de obrigação. Existe um outro tipo de relacionamento das pessoas com Deus, que são aqueles que são os oportunistas, que se relacionam com Deus só com base na sobrevivência. Os escravos sabem que para que eles permaneçam na casa, eles precisam obedecer, eles precisam sobreviver. E quantas pessoas têm vivido próximas de Deus porque buscam apenas os seus recursos? Parece que tem uns telefones abertos aqui. Pessoal, vocês podem fechar, mutar, por favor, o microfone de vocês? Muito obrigada. Tem telefone aberto, fala. Tem, é o seu. Você que está falando tem telefone aberto, é o seu que está aberto. Ô Elise, eu não consigo mutar porque você é o host, mas você consegue. Eu consigo? Se forem participantes, põe mute em todo mundo. Beleza. Mute. Vocês estão me ouvindo? Não. Peraí, um pouquinho. Mute. Eu não consigo, eu vou perder a linha aqui. Se cada um puder fazer isso, eu agradeço. Então, existe um jeito das pessoas se relacionarem com Deus, muitas vezes, que é com base apenas na busca dos seus recursos e da conveniência. Elas estão próximas de Deus porque, na verdade, elas só querem sobreviver. Eles não buscam uma intimidade real com Deus. É tipo a multidão, sabe? Quando a multidão chegava perto de Jesus, e na verdade esse texto de João 6 é logo depois disso. Os versículos anteriores desse texto que eu vou ler, Jesus fala, vocês estão vindo para mim só porque eu multipliquei pães. E aí ele fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Não se relacione com Deus só porque você quer as coisas. Não se relacione com Deus só por causa do pão. Não se relacione com Deus só por causa da comida que estraga, só por causa da sua subsistência. Não venha orar só quando as coisas estragam para você, quando você está em vias de você perder o seu emprego. Não venha orar só quando o seu casamento está destruído. Não venha buscar a Deus só quando a sua vida está sendo destruída. Busque a Deus pelo amor. Busque a Deus por causa do relacionamento. Se aproxime de Deus por causa da comida que permanece para a vida eterna. E quantas pessoas estão tão próximas de Deus? Estão ali na casa, estão próximas de Deus, mas não estão sentados à mesa. Às vezes estão servindo à mesa, mas não estão sentados à mesa, desfrutando da intimidade com o Pai. E aqui Jesus fala, não fica vivendo em função disso. Por último, existe um tipo de relacionamento que as pessoas têm com Deus, que é por meio do desempenho. As pessoas que acham que se elas fizerem muito por Deus vai ter um débito com elas. Então Deus vai ser constrangido a abençoá-las. E elas se relacionam com Deus não na base do ser. Elas não buscam ser pessoas conforme a imagem de Cristo Jesus, mas elas se relacionam com Deus na base do fazer, e elas querem fazer muitas coisas para Deus, muita benemerência, muita coisa boa, porque elas entendem que quanto maior for o desempenho, maior será o mérito. Essas pessoas, elas vivem com Deus sem o relacionamento do Filho, porque 1 Tessalonicenses 4:1 fala, Paulo fala para a igreja, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais.
E o salmista fala: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A minha alegria é fazer a tua vontade. Eu não estou fazendo por obrigação. Eu não estou me relacionando com Deus pelo medo. Eu não estou me relacionando com Deus porque eu entendo que Ele tem algumas coisas para me dar e eu preciso dele para sobreviver. Eu não estou me relacionando com Deus porque eu tenho obrigações com terceiros para cumprir. O meu relacionamento é um relacionamento pessoal. Tem todo um texto que fala sobre isso em Gálatas 4. Eu convido você a ler Gálatas 4. E ele fala desse relacionamento sobre os escravos e os filhos. E é interessante a gente entender que a diferença entre nós sermos escravos ou filhos, de estarmos próximos de Deus ou não, mesmo estando numa ambiência religiosa, é que nós precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nesse capítulo 4, ainda no versículo 9, tem um versículo que fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares e fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? E eu acho muito interessante nesse versículo que nós estamos acostumados a falar e a ministrar e a convocar e a inspirar os irmãos a conhecerem mais a Jesus, não é isso? A gente fala, você precisa conhecer mais a Deus, você precisa buscar um conhecimento, uma intimidade maior com Deus. Mas nesse versículo, Paulo fala que nós somos de Deus conhecidos. E eu fiquei pensando na minha cabeça, como é uma honra você ser conhecido de alguém que você admira. Pega alguém, por exemplo, não sei, Justin Bieber. Todo mundo sabe quem é o Justin Bieber, a maioria sabe quem é o Justin Bieber. Agora pensa que você é conhecido dele. Você é conhecido de alguém muito importante, muito especial, de forma que aquela pessoa, quando fala de você, ela fala com encantamento porque ela te conhece. E eu fico imaginando quando Deus nos conhece, a palavra fala que Ele nos conhece como ninguém mais conhece. E alguém pergunta sobre você para Deus e Ele fala, esse é meu filho. Você já viu um pai falando do seu filho? Como é que o pai fala do filho? Como o pai coruja fala do filho? Nós somos de Deus conhecidos. É esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento que nós precisamos compreender. Hoje, nesse momento que nós vivemos, esse momento espiritual que nós vivemos, mais do que nunca, irmãos. Mas existem duas coisas que podem dificultar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. Essa intimidade de ser de Deus conhecido e conhecer a Deus e viver como filho e não como escravo. São duas coisas que eu quero compartilhar com vocês e talvez vocês tenham muitas outras ideias, mas para a gente não se alongar, as duas coisas que eu entendo hoje que são um impedimento muito grande de nós termos intimidade com Deus é o conforto e o barulho. Por que que o conforto é muito difícil de nos levar a um relacionamento com Deus? Eu lembro de Jesus, quando eu estava conversando com seus discípulos, ele falou para eles em Lucas 12, versículos 11 e 12, quando vocês forem levados às sinagogas, adiante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês deverão dizer. Naquele momento, os discípulos ainda desfrutavam da presença de Jesus, eles estavam encantados com os milagres que Jesus fazia, coisa maravilhosa. Mas Jesus pontua para eles um tempo onde eles temeriam pela sua própria vida. Um dia que seria um dia difícil, esse dia chegou na vida dos discípulos, você sabe como cada um deles morreu, a dificuldade que eles vivenciaram, a perseguição que eles vivenciaram por proclamar e levar o nome de Jesus, o evangelho do reino. Mas ele fala, olha, vai chegar um momento em que vocês vão estar numa encruzilhada na vida e o Espírito Santo, ele vai ensinar a vocês o que vocês vão dizer. Mais tarde, em João 14, depois também em João, no capítulo 16, Jesus fala muito abertamente com seus discípulos. Ainda numa situação muito confortável, ele está falando, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês um Espírito Consolador.
capítulo 14, versículo 16, fala: o Pai dará a vocês um outro consolador. E por que eu falo isso, irmãos? Porque você não vai buscar uma intimidade maior com o Espírito Santo se você não precisar ser consolado. Enquanto a sua vida estiver muito tranquila, enquanto tudo estiver dando muito certo, enquanto todos os seus planos estiverem sendo realizados e tudo de bom tiver acontecido na sua vida, dificilmente você vai correr para Deus. Você vai ver quantas vezes que a palavra fala como é difícil para um rico entrar no reino. Porque ele tem todos os recursos, ele é autossuficiente, ele pode de todas as maneiras viver a vida dele, ele vive independente de Deus e ele se dá muito bem. Agora, existem momentos na vida da gente onde os recursos financeiros não são suficientes. E existem momentos na vida da gente onde a gente precisa de consolo, onde a gente precisa de conforto, onde a gente precisa de acolhimento, onde a gente precisa de conselho e onde a gente precisa de ajuda. E é tudo isso que o Espírito Santo é para nós. Então, esses momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, esses dias difíceis, esses dias que nós tememos pelo amanhã, nós tememos pela nossa saúde, nós tememos pela saúde das pessoas que nós amamos, nós tememos pelo futuro da nossa nação, pelo futuro da nossa cidade, pelos comércios, a gente não sabe aqueles que são autônomos como é que eles vão comer no mês que vem. Esse momento é um momento propício para que haja uma busca, para que haja uma intimidade, para que a gente busque nesse momento de dificuldade um conselho que venha do Espírito Santo, para que a gente busque nesse momento de dificuldade uma ajuda, um consolo, um acolhimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Mas em contrapartida, nós sabemos que o conforto e tudo muito bem, tudo muito confortável, quantas pessoas que nos dias bons não se lembram de Deus, mas nos dias maus conseguem ver a grandeza, o poder de um Deus consolador. A segunda coisa que nos atrapalha de nós termos intimidade com Deus é o barulho. Você já percebeu como nós costumamos executar várias tarefas ao mesmo tempo? Como a gente, depois do advento do WhatsApp, a gente consegue conversar com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Antigamente não era assim. Se alguém queria falar com vocês, tinha que desligar o telefone, aí a pessoa chamava, você atendia se você queria, porque você nessa época ainda atendia telefone, você não ficava chateado quando alguém te ligava. E havia um outro tempo, um outro esquema, onde a gente privilegiava a nossa sanidade mental, onde a gente dava tempo para a nossa família, onde a gente dava tempo para o nosso estudo, onde a gente dava tempo para o nosso lazer, mas um momento em que nós vivemos, isso sem contar o lockdown, mas o momento onde nós vivemos, a gente conversa com muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente resolve muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não tem mais conversas que não sejam interrompidas. Você já reparou? Você já reparou quantas vezes você foi sugestionado pelo vício de, enquanto eu tô falando aqui, você abrir a rede social para ver se tá rolando alguma coisa lá, abre seu e-mail, você tá me ouvindo, mas é impossível que você só me ouça, é impossível que você esteja integralmente só aqui, você precisa dividir esse tempo com mais alguma coisa. A nossa vida se tornou uma vida muito barulhenta. Com o home office, o que a gente faz? A gente atende cliente, a gente responde e-mail, a gente lava louça, a gente lava roupa, a gente faz comida, a gente aconselha os irmãos, a nossa casa é banco, é escola, é escritório, é tudo ao mesmo tempo. Isso não é normal. E existe um problema muito grande quando nós vivemos assim, irmãos, é que a gente perde a capacidade, a gente perde a arte de se focar, a gente perde a arte de vivenciar e nos concentrarmos em uma coisa de cada vez. E isso vai trazendo inúmeras consequências. Isso traz uma consequência ruim no nosso relacionamento conjugal, isso traz uma consequência ruim no nosso relacionamento com os nossos filhos, isso traz uma consequência ruim no nosso relacionamento com Deus. Eu fiquei imaginando por um minuto se Jesus estivesse vivendo nos tempos que vivemos hoje. Eu acho que ele não ia querer ter celular.
Porque você consegue imaginar Jesus com o celular recebendo uma enxurrada de mensagens e os discípulos fazendo stories e vídeos online dos milagres acontecendo e produzindo conteúdo? Que loucura que aquilo seria! Mas mesmo lá atrás, longe de todo esse barulho que hoje nós vivemos, as multidões, elas aglomeravam a mente, a alma de Jesus de uma maneira que por muitas vezes você vai ver nos evangelhos que Jesus saía do meio do povo e ele tinha um período que ele ficava a sós com Deus. Esses momentos são os momentos de quietude e são momentos que precisam ser exercitados na nossa vida, porque nós não vivemos mais isso. Nós não vivemos mais a quietude, a gente não tem mais essa calma, essa clareza de estarmos única e exclusivamente diante de Deus. E você não tem intimidade com ninguém que você não invista tempo de qualidade. Então eu entendo que assim como a gente exercita o nosso corpo, e 1 Timóteo 4:8 fala que se você exercita o seu corpo e não exercita o seu espírito, você não está fazendo lá muita coisa boa. Nós precisamos exercitar os nossos sentidos e o nosso espírito para estar a sós com Deus. Porque tanto o conforto como o barulho são impedimentos de nós mergulharmos com profundidade no nosso relacionamento com Deus. E nós sabemos que a nossa identidade enquanto filhos de Deus vem antes daquilo que nós fazemos e daquilo que nós vivemos. Mas, irmãos, o que nós somos, o que nós vivemos deve confirmar essa identidade. Nós devemos viver como filhos de Deus se nós somos filhos de Deus. Nós devemos conhecer o Pai, mas também sermos dele conhecidos. E eu me perguntei muitas vezes como que tem sido o nosso relacionamento com Deus. Nesses dias de angústia, nesses dias de dor, nesses dias de más notícias, como que nossa igreja, como que cada um de nós tem se relacionado com Deus? Será que a gente está se relacionando com Deus por medo? Será que é por obrigação? Você chega na terça, na quarta-feira, você fala, nossa, eu não li a Bíblia essa semana ainda. Caramba, eu tenho que orar, eu tenho que participar pelo menos da reunião de oração, porque eu não oro, eu não estou orando. E aquilo é um peso. E você vai fazer aquilo pesado, porque você sabe que você tem que fazer, mas na verdade o seu coração não arde com alegria e com amor de estar diante de Deus, como você tem um encontro com o seu melhor amigo. Quando você sabe que você vai sair para viajar com seu marido, com a sua esposa, e vocês vão ter um tempo só vocês dois, isso vai ser maravilhoso demais. Saudade da fase verde. Mas você sabe que vai ser um tempo bom, um tempo de qualidade, um tempo de intimidade. Agora, quando nós vivemos esse período, que é um período de distanciamento de Deus, onde nós não buscamos agradar o Pai, a gente quer viver por mérito, a gente quer fazer o mínimo necessário. Nós não vivenciamos a relação de filhos, irmãos. Você sabe, quando um pai chega na casa, os filhos, eles correm ao encontro do pai para abraçar o pai. Mas os servos, eles temem. Eles começam a produzir, porque eles têm que servir, só que eles não têm relacionamento com o pai. Eles servem à mesa, mas eles não sentam à mesa. E nós precisamos nos questionar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós nunca vivemos um momento em que nós precisamos mais de intimidade com Deus do que nós estamos vendo agora. Essa semana teve um barulho muito grande porque as igrejas vão ficar fechadas. Irmãos, a igreja não fecha. O edifício lá pode ficar fechado, mas a igreja de Jesus não fecha. Porque a igreja de Jesus é essa reunião maravilhosa que nós estamos tendo aqui. É o povo, é 1 ou 2 reunidos em nome dele. E isso ninguém jamais vai impedir. A igreja de Jesus é triunfante. Ninguém vencerá a igreja de Jesus. Mas nós precisamos entender que o culto também não é às 10, irmãos, de domingo. Das 10 às 11. O culto não é quarta. Paulo fala para os irmãos, ele roga aos irmãos que entendam que o nosso culto racional é a nossa vida sendo entregue, a nossa vida buscando qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Esse é o nosso culto. Então, se eu e você estivermos vivendo o culto, se eu e você estivermos buscando a vontade de Deus, se eu e você estivermos vivenciando essas realidades, a igreja nunca vai fechar.
Só que em dias onde a igreja não está reunida, onde nós não temos as nossas celebrações, esse é o momento mais importante. E essa é a palavra pastoral mais importante que nós temos ministrado aos irmãos nesses dias. É tempo de buscar a Deus com intimidade. É tempo de você procurar e de você achar. De você vivenciar algo que transcende os horários do culto, que transcende as celebrações, algo que transcende aquele lugar, e você fazer da sua casa um lugar de adoração, fazer da sua vida um lugar de adoração, você buscar e entender que você é filho, que você é filho amado de Deus, e que a oração não são aqueles 5 minutos que você começa e acaba, que você entra e sai da presença de Deus. A relação que nós temos que buscar de Deus é muito maior do que essa. Tem um livro que eu só gosto do nome do livro, que chama Bom Dia Espírito Santo. E essa é uma ideia muito poderosa para a gente ter. Porque a ideia de você perceber o Espírito Santo logo pela manhã. Não é que você vai ter uma manhã de Cinderela com os passarinhos vindo te ajudar e colocando a mesa para você, com aquela música, não é nada disso. É no dia que você acorda cansado, no dia que você acorda exausto, no dia que você acorda com dores, no dia que você acorda já estressado, sabendo que vai ter um dia difícil. Nesses dias que são os dias sem perspectiva, dias de ansiedade, dias de angústia, dias de más notícias, nesses dias, são os dias de você dar bom dia ao Espírito Santo. São os dias de você perceber que o Espírito Santo, a doce presença do Espírito Santo está com você enquanto você cuida da casa, enquanto você cuida dos seus afazeres, enquanto você se relaciona com seus clientes, enquanto você vive a sua vida, o Espírito Santo está te guiando, ele está te orientando, ele está te consolando, ele está te aconselhando. E essa presença gloriosa do Espírito Santo precisa impactar as nossas vidas. Sabe, irmão, eu quero falar sobre o propósito, a presença e a promessa. O propósito da nossa vida, nós somos criados com o propósito de sermos para a glória de Deus, de sermos filhos que parecem com o irmão mais velho. Isso está em Romanos 8:29. O texto fala que ele nos conheceu desde antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, de Jesus, a fim de que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de uma família muito grande. Esse é o nosso propósito, é vivermos como família, mas é principalmente vivermos como filhos. Esse é o nosso propósito desde antes da fundação do mundo, esse é o meu e o seu propósito, sermos filhos. Só que nós só vivenciamos essa experiência lá em cima, no primeiro versículo que nós lemos, quando o Espírito Santo nos leva a declararmos Abba Pai. Então nós precisamos entender a gloriosa presença do Espírito Santo em nós. Sem essa presença, ninguém clama Abba Pai. Ninguém entende a necessidade da ajuda, ninguém entende a necessidade do conselho, mas nós temos uma promessa. E eu vou concluir com esse versículo lindo, onde Paulo está falando sobre o sacrifício de Jesus. E ele fala o seguinte em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você consegue imaginar que o sofrimento de Jesus envolvia o cumprimento da promessa, da entrega, da vinda do Espírito Santo de Deus? Para que nós recebêssemos o Espírito Santo de Deus, foi necessário a morte de Jesus na cruz. E isso era muito glorioso. Ele falava para os seus discípulos, olha, não fiquem chateados porque eu estou indo, porque vai vir outro igual a mim em poder. E quantas vezes nós menosprezamos, nós negligenciamos essa realidade de que existe o Espírito Santo habitando dentro de nós. Essa intimidade que nós precisamos buscar. Essa realidade que nós precisamos vivenciar. Essa percepção que deve encher os nossos corações todas as manhãs. Sabe, essa certeza que nós temos que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo que nos dá. Se tem uma certeza que você tem nessa vida, que você é filho de Deus, amado por Deus. E nós lemos tantos versículos sobre esse amor.
incondicional sobre esse chamado para sermos família, sobre esses chamados para sermos filhos amados, para fazermos a vontade do Pai, para buscarmos as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra, para buscarmos a comida eterna. E como nós somos materialistas, como as nossas orações são por coisas materiais, são por coisas que nós estamos vivenciando nesse mundo, nós não buscamos as coisas que são do alto. Nós não buscamos mais do Espírito Santo. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes a gente resolve viver a nossa própria vida e se afasta de Deus, como aquele filho pródigo? Me dá aqui tudo que é meu, que eu vou viver minha vida, eu quero ver no que vai dar. E a imagem linda, maravilhosa que Jesus deu ali em Lucas 15 é que o Pai está nos esperando. Quando o filho vai chegando, o Pai o vê ao longe. E quando o filho chega, o Pai não tem cobrança, o Pai não tem condenação, o Pai não tem julgamento, o Pai não tem acusação. O filho tinha um certo temor, mas quando ele é abraçado pelo Pai, ele sabe que o perfeito amor lança fora todo medo. E é isso, irmãos, que eu quero passar com muito amor para o coração de vocês. Vivam como filhos de Deus. A gente não precisa viver se arrastando nesse mundo, porque nós nem somos daqui. A nossa esperança nem tem que estar aqui. Mas para o momento em que nós estamos aqui, existe conselho, existe consolo, existe acolhimento, existe abrigo. E não é uma ou duas palavras de alguém amado que vai fazer você se sentir melhor, mas é você desfrutar do consolo que vem do Espírito Santo de Deus. É você viver uma intimidade real com Deus. É você correr para o abraço, é você sentir a filiação, é você sentir que você tem um anel nos dedos, que você tem uma roupa nova, que tem uma festa acontecendo com um bezerro gordo só porque você é filho. E não tem nada mais glorioso do que isso, do que essa certeza, e essa certeza é o Espírito Santo que nos dá. E no meio de tantas dores, e no meio de tantas angústias, eu acredito que você vive angustiado às vezes não porque está acontecendo com você, mas porque está acontecendo com os outros. Jeremias 29, 11, 14, Jesus, o texto na verdade, fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Esses são os planos do Senhor para nós, irmãos. No meio do Covid, segundo ano de Covid, você sabe quais são os desdobramentos do Covid na sua vida, na sua família, na sua mente, na sua alma. Ouça a palavra do Senhor. Eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. E eu quero que vocês guardem esse versículo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Irmãos, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de procurar com essa certeza que nós vamos achar se nós procurarmos de todo o coração. E nós não podemos, eu, o Leandro, o Dan, a Ana, a Vanessa, as pessoas que estão ministrando para você, nós não temos essa capacidade de levar aos irmãos essa verdade de forma impactante, mas o Espírito Santo que habita em cada um de vocês tem esse poder. Mas essa busca é pessoal. E por que eu falo isso? Porque pode ser que você desligue esse culto aqui que nós estamos fazendo online e chegue segunda e terça-feira e você não se lembra de nenhuma palavra daquilo que a gente falou. Nada. Mas se você buscar a Deus todos os dias, você terá alimento todos os dias. É chegado um tempo onde o alimento espiritual não pode ser aquele apenas promovido nessas reuniões. Você precisa buscar pessoalmente. Você precisa procurar pessoalmente. Você precisa buscar de todo o seu coração. Então, você vai achar. É um tempo de ser filho. É um tempo de correr para o colo do Pai, para os braços do Pai. É um tempo de entender que nós não somos escravos. Nós não fazemos nada por medo, por obrigação, por mérito. Mas nós temos uma
Nós temos um benefício, nós temos uma honra, nós temos uma promessa de sermos habitação do Espírito Santo de Deus. E isso pode mudar todas as coisas. Eu estimulo vocês que façam isso, que façam todos os dias, que separem um tempo de quietude, que desliguem os celulares e desliguem todas as conexões neurais de tudo que está em volta, para que vocês se conectem absolutamente a sós com Deus, para que vocês recebam ajuda nesse tempo oportuno. Gostaria de orar por vocês. Senhor, eu quero